turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre retrovírus. Provavelmente com esse nome vocês não conseguem assimilar o que esse grupo de vírus causa, mas já vou adiantar para vocês que é um dos vírus mais estudados atualmente, principalmente porque um dos vírus desta família causa o HIV. O retrovírus ele pertence à família Retroviridae. Ele é capaz de se inserir no genoma da célula hospedeira e isso acaba demonstrando a patogênese desse vírus. Além disso, ele consegue ser transmitido tanto na forma vertical, que é da mãe para o filho durante o parto, como na forma horizontal, passando de uma pessoa para outra. Como o retrovírus ele consegue adentrar o genoma humano e se associar a ele, ele pode causar alguns tumores malignos, como leucemia, linfomas e sarcomas. Também pode causar desordens neurológicas e a imunodeficiência, que é o caso do HIV. Nós temos dois principais tipos de retrovírus que acometem humanos. Os letivírus, que são vírus citopáticos que causam a lise celular, que faz parte os vírus da imunodeficiência, né? O HIV1 e HIV2, e os delta-retrovírus, que são capazes de proliferar células. Nós conhecemos dois principais retrovírus dessa classe, que é o HTLV1 e o HTLV2. Para nossa aula não ficar muito extensa, eu vou falar hoje somente sobre o HIV. E aí na próxima aula eu vou falar para vocês sobre o HTLV1 e o HTLV2 e explicar como que ele modifica essa capacidade de proliferação celular e como que ele acaba causando o câncer. Em geral, os retrovírus eles são partículas esferas que medem entre 80 a 110 nanômetros de diâmetro, são constituídos por duas moléculas de RNA, essas duas moléculas são idênticas, envoltas por um capsídeo e são revestidas por um envelope lipoproteico. Com projeções, vocês conseguem ver aqui, ó, que são projeções curtas e essas projeções ligam-se facilmente ao CD4 da célula e, consequentemente, ele consegue, então, infectar a célula. Além disso, esse vírus apresenta transcriptidase reversa, que é uma enzima, e nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, mas é essencial para que esse vírus consiga multiplicar. Além disso, nós também temos dentro aqui do vírus uma enzima chamada integrase, que vai auxiliar na interação entre o genoma do vírus com o genoma da célula-alvo. Então, aqui é um esquema que eu coloquei, é claro, de um HIV do tipo 1, mas as outras partículas virais da família Retroviridae é igual, tá? Muda um pouquinho a estrutura, mas ela é bem semelhante. A imunodeficiência humana é causada tanto pelo vírus HIV1 como HIV2, como eu já comentei. O HIV1, ele é muito comum no mundo inteiro, tá? Então, ele está presente, está disseminado pelo mundo. Enquanto que o HIV2, ele é mais frequente na África Ocidental. Então, nós não temos essa disseminação tão grande desse vírus. O vírus da imunodeficiência humana, ele foi conhecido em 1981, mas
os estudos apontam que ele começou a se disseminar entre os seres humanos entre 1915 e 1930. Ele compromete o sistema imunológico, principalmente porque ele diminui o número de linfócitos tipo CD4, que auxiliam, né, no sistema imunológico combatendo os patógenos. A característica essencial desse vírus é que ele vê todas as células que apresentam em sua estrutura, né, o CD4. Então, todas elas são afetadas pelo vírus, ele se liga justamente por causa da partícula CD4 presente nas células. Ainda falando sobre os tipos de HIV, o HIV1 e HIV2, com estudos genéticos, pôde-se observar que a infecção de HIV1 ela foi primeiramente transmitida pelo homem através do chimpanzé. Já o vírus HIV2 foi transmitida pelo macacos mangobeus ou mangobais. Depende aí, tem duas descrições dessa espécie. Acredita-se que durante o consumo da carne do macaco, a pessoa estava com a mão ferida e então o sangue do macaco contaminado com HIV acabou sendo enviado para a circulação dessa outra pessoa e ele acabou sendo contaminado então pelo HIV. Então, como eu já comentei, o vírus HIV ele vai infectar preferencialmente células que apresentam glicoproteína CD4 na sua superfície, como por exemplo o linfócito T CD4. E também o monócito, o macrófago, células dendríticas foliculares, célula da glia e o astócito. Então, o que acontece? Estão vendo aqui esses bracinhos do vírus? Nós podemos observar aqui nesse desenho. Ele se liga à glicoproteína CD4 que está na superfície da célula do hospedeiro. E, consequentemente, ele consegue, então, adentrar essa célula e se multiplicar dentro das células. E eu vou explicar para vocês detalhadamente como ocorre essa multiplicação, então. A partir do momento que o vírus ele consegue entrar na célula, ele vai perder o capsídeo e liberar, então, o genoma viral no citoplasma celular. Aqui nós vamos ter a transformação do RNA em um DNA criado através da enzima transcriptidase reversa, né, que é uma enzima do vírus, como eu já havia comentado com vocês quando eu falei da estrutura desse vírus. Quando o DNA é criado, ele vai então ser enviado para o núcleo celular, onde ele vai interagir com o DNA celular, formando aí um complexo de DNA celular do indivíduo e DNA viral. Essa interação ela acontece a partir da integrase, que é uma enzima que auxilia na integração do DNA viral que foi criado com o DNA da célula do hospedeiro. Depois, esse DNA ele pode ficar mantido por um período de latência e em outras células, ao mesmo tempo, pode estar acontecendo uma transcrição para a produção de proteínas estruturais. Essas proteínas são produzidas e auxiliam na síntese de moléculas de RNA genômico e, consequentemente, nós vamos ter, então, a montagem e o brotamento da célula viral que vai, então, formar um novo vírus e infectar outras células.
Nós dividimos a patogênese ou a infecção por vírus em 3 estágios. O primeiro estágio é a infecção primária ou aguda. O segundo é a fase crônica assintomática ou fase de latência clínica. E a terceira fase é a AIDS, que é a síndrome crônica de imunodeficiência. Coloquei aqui para vocês esse gráfico para vocês terem uma noção de como ocorre cada uma dessas etapas. Então, nesse gráfico nós temos, nessa imagem, melhor dizendo, nós temos 2 gráficos. Um deles, essa mais fina aqui, ó, é a contagem de linfócito T CD4. Já neste outro gráfico mais escuro, é as cópias de RNA do vírus por ml de plasma. Então, na infecção aguda, que é quando ocorre o aparecimento do vírus, né, logo após a contaminação, ali de 3 a 4 semanas mais ou menos, nós vamos ter uma síndrome chamada retroviral aguda, onde esse vírus ele vai se proliferar muito rapidamente no nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, né, como eu já falei para vocês, ele vai estar muito ligado ao linfócito TCD4, então nós observamos uma alta concentração desse vírus nos linfonodos. Com o passar dessas semanas, e aqui nós podemos ter alguns sintomas, tá? Como febre, linfodenopatia generalizada, faringite, mialgia, cefaleia, mas os sintomas acabam desaparecendo entre 3 a 4 semanas. Na fase de latência, nós não temos sintoma, é uma fase assintomática. E o vírus, ele está em latência, então ele vai ter uma replicação diminuída. Mas nós vamos ter uma diminuição grande de células do tipo linfócito TCD4 durante esse período. Quando ocorre a síndrome crônica do vírus, nós observamos que a concentração de linfócito TCD4 ela fica abaixo de 350 células por milímetro cúbico. Então, diminui bastante essa célula e também o vírus ele começa a ter uma alta replicação. Nós vamos ter doenças que se aproveitam dessa diminuição da imunidade e então pode levar à morte do indivíduo por complicações da doença. Nem sempre é a diminuição, né, o aumento do HIV, dessa multiplicação de HIV que leva à morte. A maioria das vezes é porque ocorreu uma diminuição na nossa imunidade e isso faz com que as doenças se aproveitem, outras bactérias, outros vírus se aproveitem e acabem se multiplicando facilmente por causa dessa nossa imunodeficiência. Se não tiver nenhum tratamento, o tempo médio de vida de um paciente é de aproximadamente 10 anos. Mas hoje nós temos diversos tratamentos e a vida está bem prolongada desses indivíduos, tá? Então nós conseguimos modificar muito a vida desses pacientes com o tratamento. Como eu falei para vocês, com o aparecimento da AIDS, algumas doenças elas acabam se aproveitando dessa supressão imunológica do paciente, o que resulta no aparecimento de diversas infecções oportunistas, além de neoplasias. Como infecção oportunistas, nós temos a pneumocistose, tuberculose pulmonar atípica e disseminada. A tuberculose é a doença que mais tem disseminação em pacientes
imunocomprometidos, então tem que cuidar muito com isso. É uma das doenças que mais mata, que mais se aproveita dessa diminuição da imunidade. Além disso, nós podemos ter neurotoxoplasmose em indivíduos que tiveram contato com a toxoplasmose, rinite por citomegalovírus e meningite criptocóxica. Então, são essas as infecções oportunistas mais presentes. Quando nós falamos de neoplasias, as mais comuns observadas são sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin e também, nas mulheres, câncer de colo de útero. O vírus, ele pode ser transmitido através dos fluidos orgânicos, como sangue, sêmen, fluido vaginal, leite. Então, ele vai ser transmitido no ato sexual, durante a transfusão de sangue e hemoderivados, se o sangue não for, se não for verificado a presença desse vírus no sangue. Hoje, é claro, não ocorre mais essa transmissão aqui no Brasil, porque se faz uma bela de uma triagem para que isso não ocorra. Mas já aconteceu muito, claro, hoje não temos mais isso. Também podemos ter a transmissão através do compartilhamento de agulhas contaminadas em dependentes químicos, acidente laboratorial, transmissão vertical e também aleitamento materno. Então, as mulheres que têm HIV, elas não podem amamentar os seus filhos. Mas essa transmissão, ela depende muito da carga viral. Se a carga viral está baixa, a transmissão ela tende a não acontecer. Então, depende muito desta carga viral. Além disso, por exemplo, durante o ato sexual, que é a transmissão mais comum de HIV, nós podemos observar que é mais fácil o homem transmitir para a mulher do que a mulher transmitir para o homem. Até porque a mulher pode ter alguma ferida na região sexual e facilita essa transmissão. Em relação à distribuição mundial, em 2019, 38 milhões de pessoas conviviam com HIV, sendo 1 milhão de crianças com menos de 15 anos. 690 mil pessoas morreram por causa da AIDS até o final de 2019. E 32,7 milhões morreram em doenças relacionadas à AIDS, como, por exemplo, a tuberculose, que eu comentei para vocês, que é uma das doenças que mais mata pessoas com imunodeficiência. Eu vou falar para vocês como que é feito o diagnóstico do HIV, mas eu recomendo, se vocês quiserem aprofundar-se mais no conhecimento, fazer uma leitura complementar desse manual técnico de diagnóstico pelo HIV em adultos e crianças. É um manual do governo, do Ministério da Saúde, e ele traz muitos detalhes. Eu vou falar para vocês o básico, mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse diagnóstico, vocês podem dar uma olhada nesse manual. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a doença e também quiserem saber como que vocês podem divulgar o conhecimento, vocês podem entrar naquele site que eu que eu falei um pouquinho ali, que é a UNAIDS. É muito legal, tem muita informação lá. Eu vou deixar o link para vocês aqui junto, para vocês darem uma olhada. E ali tem a epidemiologia, fala muito de dados bem atuais. Vocês viram, foi de 2019 os dados que eu peguei no slide anterior. Então, é bem atual e é bem interessante
deem uma olhada se vocês quiserem se aprofundar mais nesse assunto. Com base no manual que eu citei anteriormente, o diagnóstico laboratorial do HIV ele se divide em duas etapas. Uma delas é a triagem sorológica, que é a primeira etapa, onde nós vamos fazer a detecção principalmente de anticorpo, mas nós podemos utilizar uma análise combinada, testes combinados, onde realiza-se a detecção tanto de anticorpo quanto de antígeno. Um desses testes que faz a triagem sorológica é o ELISA. O outro é o MEIA, que é ensaio imunoenzimático de micropartículas. Nós também temos o teste EKL, que é o ensaio imunológico com revelação por quimiluminescência. O outro ensaio é o ELFA, que é o ensaio imunológico fluorescência ligado à enzima. E também temos o ensaio CMIA, que é um ensaio imunológico quimiofluorescência usando esféricas magnéticas. E podemos, é claro, fazer essa triagem sorológica utilizando testes rápidos, que são feitos principalmente em postinhos de saúde, mas podem ser feitos também nas farmácias, onde nós utilizamos a imunocromatografia e a aglutinação por partícula de látex. Se acontecer de dar positivo nessa primeira etapa, nós vamos para a segunda, que é uma etapa de confirmação. Então, esse teste ele não consegue confirmar. Nós precisamos ir para a segunda etapa. É um teste de triagem primeiro. Então, segunda etapa, teste de confirmação. E nós podemos utilizar a técnica de imunofluorescência indireta, imunoblot, imunoblot rápido, Western blot e o PCR também. Vamos ver aqui como acontece a realização do diagnóstico laboratorial. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês do teste de triagem rápido, tá? Então, nós vamos ter aí a amostra de sangue e vamos realizar esse primeiro teste rápido. Quando a gente realiza esses testes, nós observamos se ocorreu o aparecimento lá do padrão, né? Se ocorreu, é um teste válido. Se ele for válido e deu reagente, nós vamos então para a realização do teste rápido número 2. Se ele não foi válido, realiza-se novamente o teste. Se ele não for válido, nós vamos ter que coletar uma nova amostra. Se ele for válido, vai aí para o resultado. Se nós tivermos um resultado positivo, nós vamos para o teste rápido 2. Se for negativo, por enquanto, fala-se que a amostra não foi reagente para HIV. Ele pode fazer outro teste rápido para verificar essa hipótese. Ou não, ela deu como não reagente, não tem necessidade de realizar novo teste. Fazemos o teste rápido número 2. Se ele for válido, nós dizemos então, observamos, né, se ele foi reagente ou não. Se ele for reagente, amostra reagente para HIV. Se a amostra não foi reagente, mas ela foi reagente no primeiro teste, temos uma discordância. O que devemos fazer? Fazer uma nova coleta para a realização novamente do teste, tá? Então tem que cuidar muito com isso. Faz-se a nova coleta, realiza-se novamente o teste rápido número 1, número 2, para verificar se a amostra é ou não reagente para HIV. Tá, e se o teste deu positivo na primeira etapa? Nós vamos então para a segunda etapa. Então, aqui nós realizamos o teste com imunoensaio, né, que é o da primeira etapa, e vamos observar se ocorreu ou não
né, a reação. Se não ocorreu, a amostra não é reagente. Se ocorreu, nós vamos realizar um teste molecular, por exemplo, PCR. Só que esse teste molecular ele só vai conseguir observar a presença do vírus se tiver uma concentração maior que 5.000 cópias por ml. Tá? Então, se tiver, a amostra vai ser reagente positivo para HIV. Se não tiver uma concentração maior que 5.000, nós precisamos realizar um teste adicional, que pode ser, por exemplo, o Western blot. E vamos observar, então, se apresentou a ação. Se não foi reagente, como ele deu positivo na primeira, nós dizemos que é uma amostra indeterminada, tem que realizar nova coleta para verificar a presença do vírus. Se deu reagente, a amostra é positiva para HIV. Nós recomendamos que os pacientes positivos para HIV realizem exames periódicos para fazer um controle do vírus no organismo e também verificar o estado imunológico do organismo. Durante esses testes, ocorre a contagem de TCD4 e TCD8 e também verifica-se a carga viral plasmática de HIV. Atualmente, esses testes são realizados no SUS. Então, os portadores de HIV fazem esses testes para fazer um acompanhamento e verificar como está o estado imunológico. Como tratamento, nós utilizamos os antirretrovirais. O objetivo desse tratamento não é eliminar a infecção por HIV, e sim preservar o sistema imune, diminuir a incidência de doenças que se aproveitam do sistema imunológico debilitado. Também, através do tratamento, conseguimos diminuir a carga viral, o que evita a disseminação do HIV. O tratamento ele vai ser realizado observando os exames periódicos e vai ser indicado para pacientes que estão apresentando imunodeficiência grave ou moderada e que estejam com alta concentração de vírus no organismo, que tenham alta quantidade de células virais. Como tratamento, nós temos duas principais classes: os inibidores da transcriptidase reversa e os inibidores da protease. Os inibidores da transcriptidase vão inibir a transformação de RNA em DNA quando o vírus entra na célula. E eles podem ser análogos de nucleosídeos, e nucleotídeos, ou não análogos de nucleotídeos. Já os inibidores de protease, como por exemplo o ritonavir, ele vai fazer com que ocorra uma alteração conformacional na proteína viral e, consequentemente, o vírus ele não consegue se disseminar para outras células. No Brasil, o tratamento também é feito através do SUS e o principal medicamento utilizado atualmente é uma combinação de zidovudina com lamivudina. São os dois medicamentos que inibem a transcriptidase reversa, tá? Então é bem utilizado. A posologia é um comprimido 2 vezes ao dia. Nós temos ainda o efavirenz e o nevirapina, que também podem ser utilizados. Esse efavirenz ele não é indicado para gestantes. Mas vocês devem estar se perguntando: professora, como nós não conseguimos erradicar a infecção
pelo HIV utilizando esses antirretrovirais que a senhora mostrou. Porque nós vamos ter alguns linfócitos TCD4 que vão estar infectados de forma latente. E isso faz com que a infecção de HIV persista por muito tempo, ou seja, ela tem uma meia-vida longa. Mesmo utilizando os antirretrovirais, o vírus ele continua dentro da célula de forma latente, porque nós temos antirretrovirais que vão atuar aqui na transcriptidase reversa e na protease. Nenhum dos antirretrovirais atuais consegue atuar tirando o vírus, por exemplo, aqui do DNA acoplado ao DNA humano. Como controle e prevenção, nós realizamos testes sorológicos na transfusão de sangue e hemoderivados, e isso diminuiu muito a transmissão nos bancos de sangue, praticamente erradicou. Também acompanhamento rigoroso das gestantes portadoras de HIV durante o pré-natal, auxiliou na diminuição da disseminação da doença para o filho. Após o nascimento, deve-se fazer o uso de antirretrovirais na forma oral ou intravenosa da criança por pelo menos 30 dias, e isso faz com que o vírus não consiga disseminar-se. A mãe portadora de HIV, ela não deve amamentar o filho, porque ela pode estar transmitindo HIV para o filho. E quando nós falamos de acidentes de laboratório, pode-se também utilizar os antirretrovirais, diminuindo a disseminação desse vírus e, consequentemente, a pessoa que sofre esse acidente de laboratório acaba não desenvolvendo a doença. Nós também temos, é claro, sempre o uso de preservativos, que controla muito e previne a disseminação dessa doença, e o não compartilhamento de agulhas e seringas. Provavelmente, dependendo da idade que vocês tenham, o pai de vocês já deve ter falado: quando eu fui tomar vacina, ou a avó, quando eu era criança e ia tomar vacina, era uma seringa e essa seringa passava por todos nós ali para aplicar o injetável. Atualmente, nós não temos mais esse compartilhamento, então isso diminuiu bastante a transmissão de diversas doenças, mas nós temos o compartilhamento ainda de seringas por usuários e isso pode disseminar a doença entre eles. E é claro, previnam-se, usem camisinha. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.